Estamos de volta com o programa que hoje discute os desafios da educação para jovens e adultos. Eu recebo o vereador do PSOL, Celso Gianazzi, o estudante do ensino médio da EJA na Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, Jeremias Natal de Oliveira, e a professora educadora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, o Érico Veríssimo, a Vitória Keiko Vassoler. Bom, a gente tem também algumas outras modalidades aí de ensino para faixas etárias, né, de jovens e adultos. A gente tem a ENSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências para Jovens e Adultos, os cursos da EJA, né, Educação para Jovens e Adultos, os CIEJA, Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos, além do PEP, Programa de Educação nas Prisões, que conta com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária. Jeremias, explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho mais da vivência dentro da EJA que você tem. Sim. São quantos estudantes ali com você? Então, atualmente no Lacerda, a gente enfrenta até um problema grande, porque por falta de alunos, tivemos que juntar 2 salas, porque senão fica muito pouco aluno, e na verdade eu vejo até um pouco de afogamento dos professores, eles meio que se encaixando num mar onde pode não ter volta, porque quando você junta 2 salas, um professor só dá aula, enquanto o outro fica descansando na dele. E eu vejo que ele se afoga no sentido que depois não tem como você repor aquilo que você perdeu, porque esse tempo que vai, não volta mais. Eles perdem esse espaço. E o contato entre o aluno e o professor vai se encurtando. Porque às vezes essa aula que é cortada, ela acaba fazendo falta. Então eu vejo que os alunos, no tocante, os meus companheiros de classe, que atualmente somos em 35 a 40 alunos, se a sala tivesse cortada seria 15, 16, eu vejo que os meus companheiros eles têm mais contato entre eles do que com o professor. E a vivência é ótima, porque, querendo ou não, a gente acaba entendendo que se a gente está no mesmo barco, um rema, outro vai direcionar na vela e a gente vai chegar na onde a gente quer. E são pessoas com experiências de vida então, e idades parecidas com a sua. Esse que é o bom, porque tem gente que entra nesse barco e não sabe nada, mas tem gente que já está nesse barco e já velejou a vida toda. Tem um senhor que é da minha sala que a gente olha com um olhar bem especial para ele, porque ele tem 65 anos e o sonho dele é só ter um diploma. Entenda-se bem, quando você acaba com um projeto desse, você acaba com um sonho. Porque hoje, se é realidade para a gente estar aqui, ontem era sonho. O que é sonho ontem é realidade hoje. E se você acaba com um projeto como a EJA, que é maravilhoso, que transforma vidas e sempre vai transformar, ainda que esteja só um aluno, aquele aluno pensante, a gente não sabe, aquele aluno pode ser um revolucionário, um cara que vai mudar a ideia do mundo, a gente não sabe o futuro dessa pessoa. E quando eu vejo esse senhor, o nome dele é José Maria, quando eu vejo esse senhor querendo apenas o diploma dele, a gente começa a perceber o que ele passou, né? A gente começa a reparar, a vivência entre nós começa a ser direcionada para a vida um do outro, porque a gente começa a perceber isso. A pessoa está numa idade, a gente já conversou bastante, ele já tem sua casa própria, tem seu comércio, ele tem sua vida, mas por que o diploma? Por que um papel? O que isso vai diferenciar na vida dele? Aí a gente começa a pegar as bases e as estruturas da vida dele. Às vezes o cara passou por uma psicose na vida, às vezes ele passou por um trauma na vida, ou às vezes teve que sair muito cedo para trabalhar, para poder ajudar na família, e não conseguiu concluir os estudos. E às vezes era um sonho desse rapaz. Ficou aquela lacuna, né? E hoje, graças a Deus, acredito que ele vai terminar juntamente com a gente, que ele vai mais para a escola do que a gente mesmo com todas as dificuldades, que ele acaba se tornando até um espelho para a gente. Que não importa se é de sexta, se tivesse aula até de feriado, ele ia. Então ele acaba se tornando um espelho para nós, que somos mais jovens, acabamos olhando a pessoa dele. Então esse trabalho, esse projeto, tanto o novo ensina o idoso, quanto o idoso ensina o mais novo.
Então, é um trabalho mais feito entre a gente, porque a ligação entre o aluno e o professor está balanceada. Então, a gente acaba se ligando mais entre nós do que com o próprio professor. Essa é a vivência. Essa realidade que o Jeremias traz para a gente é uma realidade que acontece na maioria dos EJAs ou não? Quer dizer, ele falou poucos alunos, realmente acontece. É assim, e por quê? Acontece, você tem que dimensionar quais esferas, né, elas são defasadas e por que são defasadas. Né? Então, no tocante à presença, vamos pegar, que a EJA é presencial. Ela não é um curso EAD, que outros governos anteriores à EJA atual preconizaram e nós repudiamos como fóruns, né, estaduais do Brasil inteiro. No último encontro em Brasília, né, quando o Mercadante anuncia que a EJA seria a EAD, nós tripudiamos. Nós contestamos, nós rejeitamos, porque nós não acreditamos numa EJA virtual. É inviável isso. Né? E quando o Jeremias aponta para a quantidade de alunos no tocante à escola estadual, nós vemos ali um afunilamento, uma contenção aparente de gastos, quando na realidade é uma contenção do quadro de profissionais, né, educadores da EJA e para a EJA. Né? E não interessa governante nenhum, principalmente no tocante aos neoliberais, que haja a EJA formadora de trabalhadores conscientes, né, e que repudiem o que está imposto pelo capitalismo, né, de uma forma aviltante, principalmente agora, né, nós estamos debatendo a reforma da Previdência, né, já perdemos aí um campo preciosíssimo na época da reforma trabalhista e hoje vemos os resultados, né, de jovens, de adultos que estão nesses empregos itinerantes. Isso é triste, isso vai pipocar na sala de aula na questão da EJA. No nosso caso, do ensino fundamental, ele citou esse senhor, nós temos um jovem educando, o seu Júlio, 74 anos, ele é o nosso xodó, né? Então, ele vai toda noite às aulas, ele faz questão de marcar território, a presença dele, ele participa quando pode, né? Como também nós temos um outro fenômeno que já vem acontecendo há 8 anos, que é a juvenilização da EJA. O que é isso? É a juventude que chegou por N motivos, e um deles, é um motivo legalista. O juiz, goela abaixo, manda alguns alunos com liberdade assistida, e nós, educadores, nem todos temos formação, tá, adequada para acolhê-los e trabalhar com eles. Então, o perfil da juvenilização é um perfil complexo, né? E se nós também não tivermos essa formação nos respaldando, aí a colisão é fatal na sala de aula, porque os com liberdade assistida não entendem a nossa postura de educação, de, no mínimo, né, fazê-los refletirem que eles também são importantes no processo de mudança social. Né? Aí nós temos outro caso interno da escola, a ameaça tanto da gestão quanto de professor: olha, se você não melhorar, você vai ser jogado para a EJA, como se a EJA fosse um reformatório. É outra faceta que tem que ser debatida de uma forma corajosa, honesta, ética e profissionalmente. A EJA não pode ser o espaço como se fosse um reformatório. E aí você tem um outro contingente da diversidade. Então nós temos uma juventude que assume a orientação sexual e não é entendida internamente. Você tem uma juventude que chega à EJA, que tem as religiosidades de matriz africanas, também não é aceita. Essa juventude é mal vista, porque é coisa de demônio. E aí, de novo, nós vamos resvalar em quê? Na formação dos professores da EJA. Que os educadores da EJA já têm esse anteparo por várias situações, em várias situações também, né? E para justamente formar uma blindagem, um anteparo de acolhimento e, no mínimo, para que haja a permanência deles. Está difícil na atual conjuntura. Isso é muito difícil, né? São facetas das quais não abrimos mão e que a vereança também tem que tomar pé dessa situação. E nós precisamos de ajuda quanto a isso. E quando não há esse trabalho intersecretarial, a defasagem vai aparecer lá na base. Então, vale a gente até abordar a questão também do vereador falar sobre a portaria
né, que fixa o módulo de docentes nas unidades de educação, tanto educação infantil, ensino fundamental e médio, né, vereador, que queria uma análise do senhor em relação a essa vai portaria. tudo ao encontro que a Vitória falou, que é a falta do olhar da política pública voltada para o EJA, né? Tanto da formação dos professores, que a gente vê mesmo, como a Vitória falou, o Jeremias também, há uma necessidade de uma formação específica, né, para atendimento do EJA, porque eles trazem vários contextos, né, cada um com a sua história. Há também a divulgação, né, uma ampla divulgação das vagas existentes para o EJA. Como é um problema invisível, não há interesse do prefeito, da administração pública, de dar uma divulgação das vagas existentes nas escolas. Então, por isso que a gente às vezes enfrenta salas com poucos alunos, né, e esse interesse em fechar as salas. E a gente traz também, a gente vê um ponto em comum, cada aluno. Nós vemos o Jeremias, um jovem estudante, nós vemos estudantes com 73, 65 anos, mas todos eles, cada um com a sua história, mas trazem um ponto em comum, que é todos eles foram excluídos do processo educativo do Brasil por alguma circunstância, né? Cada um com a sua história. Então, isso que tem que ser frisado, eles foram excluídos do acesso à educação formal aqui na cidade, ou no estado, no Brasil como um todo, né? E essa portaria que foi feita aqui no ex-prefeito João Dória, o que ele faz? Ele, acabando com os módulos, ele diminui o número de profissionais da educação nas escolas. Ele faz com que as escolas que têm o EJA, que ficam das 7 da manhã até as 23 horas, elas têm que funcionar no mesmo número de profissionais. Sim, não dá conta. Ele precariza a relação de trabalho, ele faz com que os professores adoeçam, né, porque não consegue dar essa carga toda de trabalho durante o dia. Então, ele acaba penalizando a educação e penalizando as pessoas que necessitam e que procuram por essa educação. Então, inclusive, nós apresentamos um projeto de decreto legislativo para assustar essa portaria, que é uma violência contra o EJA, né, contra a educação de jovens e adultos, porque as escolas, como eu falei, elas ficam, os alunos, os professores, eles ficam na ansiedade de saber se o próximo semestre haverá ou não aquela sala destinada ao EJA. Então, isso é inadmissível, né? As pessoas têm que se programar, elas têm que ter uma política pública voltada seriamente para a educação de jovens e adultos aqui. Que é o projeto 36 de 2019, né, vereador? É isso. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já.